Desde fevereiro do ano passado, nós estivemos pregando sobre o que Deus está fazendo. E durante um ano todo, nós tivemos um panorama bíblico sobre a ação de Deus no mundo, na família e em todas as esferas das nossas vidas. Depois nós passamos a mostrar o que Deus está fazendo, promovendo justiça e esperança para um novo tempo, a partir dos profetas menores. Para então chegar a mensagem de Hebreus, que Deus está promovendo justiça e esperança para um novo tempo por meio de Cristo. E Ele é a nossa força para prosseguir. É Ele quem nos dá o estímulo para aquilo que nós temos que viver, que, guardadas as proporções, é o oposto, em certas situações, de tudo que os nossos irmãos do primeiro século viveram. E então eu fiz um paralelo, ou melhor, um contraste entre estas duas situações. Resumido numa frase que diz: não temos restrições religiosas no Brasil, mas estamos presos a uma sociedade adoecida sob diversos aspectos. Nós não corremos grandes riscos de perder nossas fontes de sustento, mas nós nos tornamos reféns de uma forma de trabalho que alimenta o consumismo. Nós não estamos em vias de perder nossas propriedades, mas os bens materiais nos possuem. Não somos discriminados socialmente, mas fazemos de tudo para ter relevância por pura vaidade. Não sofremos castigos físicos em razão de nossa fé, mas somos torturados pela incredulidade e chicoteados pela descrença dos nossos filhos. Ou seja, não importa qual o extremo em que nós estejamos, da pobreza, do sofrimento, de todas as perdas no primeiro século, ou de todo o conforto do nosso tempo, ambos os extremos podem nos conduzir ao abandono da verdade. Ambos os extremos desafiam nossas convicções e nos fazem duvidar. Eu choro com vários textos da Bíblia, mas um deles me faz ir às lágrimas por causa de uma situação tocante. Um pai que leva seu filho a Jesus. Já preguei algumas mensagens sobre esse texto, algumas delas, inclusive, específicas para pais, perguntando: você tem levado seu filho a Jesus? E nesta mensagem, este pai diz: tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Eu me vejo nesse pai. Eu me vejo nesse pai dizendo para Jesus: Senhor, eu creio, mas eu sou incrédulo. É um paradoxo, eu sei, mas eu preciso de ajuda. E essa ajuda vem principalmente de sabermos quais são as verdades inegociáveis sobre Deus, no que realmente cremos, as verdades pelas quais estamos dispostos a morrer. Um pastor americano escreveu um artigo cujo título é Pastor, o que é inegociável na sua igreja. E ele diz: uma das coisas que é inegociável na minha igreja, minha entre aspas, é a pregação. Se alguém um dia resolver dizer que nós não vamos ter mais a pregação, eu morro por isso. Ele diz: mas eu não vou morrer numa discussão se a igreja vai ter presbitério ou não vai ter presbitério, se vai cantar a música A ou música B, em relação a estilos. E essa, na verdade, é toda a grande discussão, pelo que estamos dispostos a morrer. Numa época em que muita gente está disposto a morrer por causa de um celular que não é entregue a um bandido. E toda vez que alguém faz isso, ela está dizendo: eu estou disposto a morrer por causa dessa, permitam-me a expressão, desta porcaria deste aparelho. Não importa se custa R$500 ou se custa 5 ou 10 mil reais. Na verdade, nós estamos revelando que negligenciar a revelação do testemunho insuperável de Cristo é um risco alto demais para corrermos. E nós não podemos estar nessa realidade que é passível de punição divina, porque é isso que a Bíblia está dizendo. E nós somos alertados a buscar a força para prosseguir nessas verdades que nós temos ouvido. Precisamos crer
Precisamos de ajuda para crer. Precisamos saber no que cremos, pelo que estamos dispostos a morrer. Para então chegar à conclusão que não é possível negligenciar essa verdade maravilhosa que nós temos ouvido do autor de Hebreus. Verdades, é claro, que exigem atenção, porque esse é o teor do primeiro versículo, e ele diz, olha, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Isso tem conexão com tudo aquilo que falamos no domingo passado, porque o autor de Hebreus está dizendo, então, já que eu falei que Cristo é superior, especialmente aos anjos, aos profetas e aos sacerdotes, nós temos que prestar muito mais atenção neles. E agora nós estamos em posição privilegiada. Nós temos condições de olhar para trás e ver toda a ação de Deus se desenvolvendo ao longo da história e toda a revelação de Deus claramente vista hoje por nós. Coisa que nossos irmãos de antes não viram. Ele está dizendo, de certa forma, nós somos indesculpáveis por não prestarmos atenção nisso. É a primeira exortação enfática que o autor de Hebreus faz. Porque ele diz, o que está revelado é muito precioso. Então não vamos deixar escorrer pelas mãos. Não vamos deixar vazar como um vaso furado em que a água entra e sai. Não vamos deixar que nós nos afastemos assim como um barco levado pela correnteza vai cada vez mais distante, sem rumo, se não for dirigido. O que equivale a dizer, não seja indiferente. Eu gosto de pensar que a pior situação que podemos enfrentar em termos de relacionamentos não é o ódio, não é a hostilidade, é a indiferença. A indiferença dói mais que qualquer outra coisa. Dizem aí alguns filósofos de bancas de jornal que o ódio é uma espécie de amor reverso. Bom, não acredito nisso, mas a indiferença é doída demais. E se nós sofremos com isso, pode crer que Deus também sofre, e estou usando aqui, claro, uma expressão antropomórfica para você entender isso. Mas significa que toda vez que nós somos indiferentes a Deus, nós não estamos focando a nossa mente naquilo que nós ouvimos para transformar em conduta. E você tem um exemplo, como sempre, eu digo que Deus criou a família para nós termos uma pequena escolinha sobre como nos relacionamos com Deus. Porque esta verdade aqui que eu estou dizendo, você que tem filhos pequenos, adolescentes, pré-adolescentes, você provavelmente vivencia todos os dias. Fulano, já vou. O já vou. Expressão no dicionário familiar, não vou me mover 1 milímetro de onde estou. Minha audição não se transforma em percepção de realidade que promova uma mudança de conduta. É a mesma conduta que nós temos, em geral, nos sermões dominicais. Quando nós somos especialistas, eu já falei isso aqui mais de uma vez, em colocar os pregadores na tecla mute. E fazemos aquela cara de paisagem, de descanso de tela, consagrado, e dizendo, poxa, alguns até balançam a cabeça quando eu falo algumas coisas. E saímos daqui e nada foi transformado em conduta. É isso que o autor está dizendo, preste atenção. Transforme isso em conduta, mas faça disso uma realidade presente de alguém que ouve conselhos. E como é difícil ouvir conselhos, não é mesmo? Sabe por que nós não ouvimos conselhos? Porque eles interferem nos nossos planos. E quando são conselhos de Deus, aí piorou. Aí que eles interferem mesmo. Então a gente prefere não ouvir. Mas olha, conselho, apesar da sabedoria popular dizer que se fosse bom não era dado, conselho é bom sim. Desde os mais prosaicos, os mais simples, até os mais complexos. Tipo, não tenha mais filhos que janelas no seu carro. Vai dar confusão. Não empreste seu carro para alguém que você gerou.
Vai dar confusão. Saiba bem a diferença entre sucesso e fama. Sucesso, Madre Teresa de Calcutá. Fama, Madonna. As pessoas confundem. E aí constrói-se umas vidas a partir disso. Outra coisa, nunca tenha pressa em terminar um casamento. Você pode precisar daquela pessoa mais tarde para terminar uma fala, uma palavra, dar um passo. Muita gente balançando a cabeça. Tem razão, pastor. Tem razão. Pois é. Não sou eu quem tem razão. É a Bíblia quem tem razão, porque desde Gênesis ela vem dizendo, preste atenção, preste atenção. E os conselhos são enfáticos. Por exemplo, lá em Deuteronômio 4, Deus tem uma sucessão de imperativos. Ele diz, ouça, ó Israel, guarde sempre no coração, repita com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando. Vai até o fim, amarre as mãos, escreva nos batentes, ou seja, faça disso um moto perpétuo para a sua vida familiar. Mas pastor, eu não quero parecer chato, sabe? A gente vai falar um pouquinho sobre qual é o preço dessa chatice. Porque é melhor ser um pouco chato, ou talvez muito chato, e prestar atenção nisso, do que pagar um preço muito alto depois. Porque essas verdades que talvez nós já estejamos perguntando quais são, elas estão sumariadas em Cristo. Paulo, falando lá a Timóteo, na sua primeira carta, diz, sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo mundo, levado para o céu em glória. E isso sumaria a essência do Evangelho. Preste atenção em todas essas verdades que estão aqui, porque elas resumem a ideia de que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Verdade que é repetida nas cartas paulinas, em Coríntios, em Colossenses. Agostinho disse, quem só acredita naquilo de que gosta nos evangelhos e rejeita aquilo de que não gosta, não crê nos evangelhos, mas em si próprio. Há muitas pessoas que acham que têm uma fé seletiva. O que é fé seletiva? Aquilo que elas acham que têm. Que podem separar as partes do evangelho que são mais convenientes e então viver por elas. Desprezando estas verdades e fazendo com que elas não tenham a devida importância. Porque não prestar atenção é também não dar a devida importância. Você já deve ter observado que todo sermão eu dou um pitaco em família. Dou vários pitacos. E essa coisa de prestar atenção, você que tem filhos pequenos na pré-adolescência, preste atenção nos seus filhos agora, muita atenção. Porque um dia eles vão crescer. E pode ser que eles não queiram prestar atenção no que você tem a dizer, porque você não prestou atenção naquilo que eles queriam dizer. E nós somos campeões em não prestar atenção. Em todas as áreas do nosso relacionamento. Não prestamos atenção nos garçons, né? Eu tive um amigo, lembrei desse amigo, que aliás vai ser um dos preletores no aniversário da igreja, pastor Jonathan Gaiki. Ele tem esse hábito, em todo lugar que ele almoça, ou que ele come fora, ele pergunta o nome do garçom e diz, tem alguma coisa que eu possa orar por você? Da última vez que estivemos juntos, ele chamou o garçom, perguntou o nome dele, perguntou se tinha alguma coisa. O garçom começou a chorar e falou, tem um filho envolvido com drogas. E ele orou ali com aquele garçom no restaurante, junto com todos nós que estávamos na mesa. Nós vivemos num mundo carente de atenção, mas na verdade o grande carente aqui, entre aspas, é Deus exigindo nossa atenção. E pedindo, dê importância, torne isso prioridade. Não vá atrás de uma vida cheia de prazeres. O problema de estar no outro extremo daquela frase que eu coloquei no começo é que nós temos hoje um culto ao prazer. Nós vivemos uma sociedade hedonista e nós transmitimos isso aos nossos filhos. E nós ensinamos a ele que a eles que a cultura que realmente adotamos é a cultura do prazer.
E então, quando eles crescem e querem se entregar ao prazer, nós dizemos, mas onde foi que a gente errou com esse menino? Quando poupamos de sofrimentos, quando poupamos de frustrações, quando nós o superprotegemos, quando não demos atenção, quando não mostramos aquilo que merecia ter prioridade, quando nós procrastinamos todas as coisas que são de primeiro plano, mas nós deixamos para segundo, para terceiro plano. Então foi o que eles aprenderam. A não dar atenção para o que é de Deus. A não dar atenção para estas verdades que são inequívocas. Porque no versículo 2 o autor diz, esta mensagem foi transmitida por meio de anjos e permaneceu firme. Ele continua dizendo que, apesar do ministério dos anjos participantes na transmissão da lei, apesar do ministério dos anjos ministrando em favor dos santos, a superioridade de Cristo se mantém intacta para nós hoje. E ele fala, tudo aquilo que os anjos transmitiram permaneceu firme. O que foi que os anjos transmitiram mesmo? A lei. E a lei era um negócio absolutamente binário que nos parece horroroso hoje. Onde já se viu? O sujeito cometeu o pecado, morria. Que Deus pavoroso é esse? O sujeito tocava na arca de aliança, puf, caía morto. Nós temos medo desse Deus, nós não gostamos desse tipo de lei. Nosso pensamento é sempre no sentido de dizer, Deus, você é muito bravo. Você é muito rigoroso, eu não posso ter um Deus assim tão nervosinho. Eu preciso ter um Deus um pouco mais compreensivo. Um Deus que saiba negociar comigo certas coisas, afinal de contas eu sou falho. Olha, se é para falar que a Bíblia é resumo de alguma coisa, a Bíblia é resumo de graça e misericórdia. A gente não pode dizer que Deus não é compreensivo, que Deus não é misericordioso. Porque isso pode ser visto a partir das nossas vidas. Eu não sei, quando eu olho para trás, eu vejo tanta graça e tanta misericórdia sobre a minha vida que eu não me atrevo a dizer mais nada para Deus. E tudo aquilo que eu poderia ter feito de mais errado e Deus não permitiu, e tudo aquilo que eu fiz de errado e que Deus perdoou. Então não dá para dizer que Deus não seja compreensivo, misericordioso. Mas aquilo que ele falou permaneceu firme. Porque ele era a garantia e a validade. Então nós não estamos brincando de crer, assim como Deus não está brincando de ser Deus. Nós estamos olhando para estas verdades e vendo que aquilo que Deus falou em relação a pessoas que desobedeceram a lei, que transgrediram a lei, aconteceu e elas foram punidas. Eu já falei aqui mais de uma vez, eu não pago multa para os meus filhos. Achei isso interessante, Carlos, ainda bem que a outra não está aqui, mas o advogado está aqui. Nunca paguei multa por mencioná-los em algum sermão, mas sempre levei algumas broncas em certas situações. Mas o que eu já disse uma vez é que toda vez que eu tinha de castigá-los, fisicamente, biblicamente, isso me doía muito. Mas também não tinha aquela conversa mole de dizer para eles, olha, está doendo mais em mim do que você. Não adianta, a criança não entende quando ela está apanhando, falando português claro. E não é apanhando ninguém do politicamente correto, por favor, tá? Até se estiver ouvindo pela internet, não era agressão física, não. Era o castigo adequado, na parte adequada, no momento adequado, sem raiva. Não era nenhum espancamento. Mas para dizer, Deus tem um papel muito claro em relação ao descumprimento daquilo que Ele falou. E relativizar isso, descrer, não levar em conta, é negligenciar, é dizer, Deus, não estamos nem aí para o que você pensa, não estamos nem aí para o que você queira fazer. E uma das coisas mais doídas como pastor é lidar com essa incredulidade latente das pessoas. Eu lembro de uma vez que fui conversar com um jovem a pedido dos pais, e esse jovem tinha
realmente enveredado por uma vida terrível. Eu nunca fui de chegar com essa conversa, sabe, de cacetete na mão já para dizer você vai para o inferno. Não. Mesmo porque minha teoria sempre é que se Cristo manifestou amor por nós, então nós também devemos manifestar amor por as pessoas. E se aquela pessoa faz aquilo, eu tenho que me colocar no lugar dela e talvez pensar, poderia ser eu. Então fui cheio de amor e compreensão para conversar com aquele rapaz que eu conhecia desde pequeno. Eu lembro como se fosse hoje a expressão fria dele para mim, dizendo, não estou nem aí para tudo isso. Puxa, como aquilo doeu. E não por mim, porque não sou eu que preciso ser ouvido. Mas é por enxergar tudo aquilo que Deus revelou no passado, que está mostrando para o futuro, que o destino dele não é muito legal, não. Porque essas verdades que estão sendo reveladas são verdades de salvação. Esse é o ponto principal desse trecho. Há muitos anos atrás, quando os cultos protestantes eram cheios de formalidade, os púlpitos eram elevados naquelas catedrais e os ministros entravam todos paramentados com suas vestes sacerdotais, e havia aquele silêncio no recinto. Um velho ministro britânico subiu ao púlpito e disse, amigos, eu tenho uma pergunta a fazer, mas eu não posso respondê-la. Silêncio. Então ele disse, mas vocês também não podem respondê-la. Nova pausa e ele disse, se um anjo do céu estivesse aqui, também não poderia respondê-la. As pessoas foram ficando mais tensas, disse, se um demônio do inferno estivesse aqui, também não poderia respondê-la. Todo mundo pensando, nossa, mas que pergunta é essa? A do versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que eu vou escapar se eu não prestar atenção nisso que Deus está me falando a respeito do valor da salvação? De alguém que a Bíblia chama de autor ou de autor da salvação? Como é que eu posso olhar para isto tudo e para toda a revelação do Evangelho e não pensar na miséria que surge dessa negligência? De novo, eu volto ao que eu falei no domingo passado, nós criamos um sistema de espiritualidade que divide tudo. Então não relacionamos o culto com toda a nossa realidade política. Não relacionamos a palavra de Deus que lemos aqui com toda a desigualdade global. Nós encontramos um sistema de vida bastante confortável, de chaveamento. Chavinha da espiritualidade no domingo, chavinha da espiritualidade na semana. E nós esquecemos que, na verdade, o mundo no qual nós estamos inseridos, que vem sofrendo toda a sorte de injustiça e desigualdade, assim está por causa da negligência a estas verdades. Nós não associamos a miséria do nosso tempo ao pecado na origem dela. Nós não associamos a miséria do nosso tempo ao pecado no coração dos governantes. E por isso, então, nossa espiritualidade é meia boca. E continuamos contentes com esse mundo absolutamente fora do esquadro de Deus, porque, afinal de contas, nossa vida está bem resolvida. Para terminar, essas verdades inegociáveis sobre Deus e sobre sua salvação precisam ser lembradas por nós. Aquela verdade principal que está em 1 Timóteo 3,16 e outras conexas, como, por exemplo, Deus fez provisão abundante para todo o bem-estar do mundo. Porque esse é o Deus em que cremos, que provê tudo aquilo que precisamos, sabendo que o que mais precisamos depois da queda é a salvação.
No contexto judaico, a ideia de salvação, a ideia de paz, são conceitos muito mais amplos, muito mais abrangentes do que aqueles com os quais nós estamos acostumados a lidar. Então, quando ele diz a grandeza dessa salvação, nós precisamos pensar nessa grandeza em termos de uma revelação completa que vem lá de trás da história de um povo que é liberto do seu cativeiro, da sua escravidão, como uma grande sombra de futuro que viria nos trazer a libertação de uma escravidão do pecado muito mais gravosa, muito mais danosa. Mas é também uma salvação no sentido de que nós estamos realmente libertos. E aí, mais uma vez, eu faço a conexão com a primeira frase. Quem está livre? Quem está preso? Qual é o lado da grade que nós estamos? Porque há uma ilusão em relação a isso. Nós estamos, às vezes, do lado de cada grade, presos, achando que os outros estão livres. É uma reflexão que todo jovem, todo adulto, todo idoso deveria fazer. De uma grandeza de salvação que está expressa naquilo que Deus está fazendo também, no sentido escatológico da ideia de nos guardando firmes para a eternidade. E se nós não tivermos condições de viver abstratamente isso, não teremos condições de viver nada neste tempo presente que nos seja satisfatório. Ou pelo menos que nos traga esperança. Está na hora de prestar um pouco mais de atenção naquilo que é inegociável. Está na hora de ir para casa hoje pensando pelo que eu seria capaz de morrer. Começa pela sua família. Seria capaz de morrer pela minha esposa? Espera aí, pastor. Você está pegando pesado, né? Não estou pegando pesado. Estou partindo daquilo que nos é mais precioso. Eu amo uma historinha verídica de uma menininha que precisou se colocar no papel de doadora de medula. O irmão tinha uma doença grave, a compatibilidade só existia na irmã pequena, 4, 5 anos. Então explicaram, a médica explicou para ela, dentro do que se pode explicar uma criança de 4, 5 anos, o que aconteceria. E ela disse que sim, que queria ajudar o irmãozinho a ser curado. E foi então para o hospital e todos aqueles procedimentos, a menininha deitada na maca, pega pela mão a enfermeira e diz: é agora que eu morro? A simplicidade dela, ela aceita morrer para que o irmão seja curado. Então vamos fazer grandes análises do universo infantil. Vamos só pensar naquelas coisas que são tão grandiosas para nós, tão grandiosas que nós morreríamos por elas. Porque se tivermos essa consciência, então vamos saber que aquilo que o autor de Hebreus falou são verdades confirmadas. Porque é o que ele está dizendo no versículo 4. Deus confirmou essa mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres. Eu sei que esse Deus é verdadeiro. Eu sei que as coisas que Ele faz já foram validadas, elas não precisam ser validadas. Nós precisamos parar de fazer teste com Deus. Parar de fazer provocação para Deus. Deus, se você for Deus, então você vai... Não, pare com isso. Já passamos dessa fase no videogame da humanidade, nós já estamos na fase de saber que Deus é Deus, que todas as suas obras já foram validadas e que elas foram reveladas para nós hoje, para que nós crescêssemos. E nós estamos nesse patamar superior, como eu disse, nessa posição privilegiada de hoje sermos como discípulos de Cristo, habitação do Espírito. Isso permite, pessoal que gosta de cinema e de heróis, desde o pastor Jovaldo, que não sabe nada sobre heróis, até o pastor André, que sabe tudo sobre esses heróis. Nós precisamos entender que pelo Espírito Santo, nós já somos super-heróis.
Porque o que é um super-herói? É aquele sujeito idílico, ideal, que faz aquilo que está além da capacidade humana. Então, eu e você, como discípulos de Cristo, temos o Espírito Santo para fazer coisas que estão além da nossa capacidade humana. Somos super-heróis. No poder do Espírito tem gente fazendo coisas absolutamente desumanas. Muito além da capacidade de qualquer um de nós. Pelo poder do Espírito, gente tem sido usada para os mais diversos propósitos ao redor do mundo, coisa que eu e você não teríamos capacidade para fazer. Então nós chegamos a esse ponto em que a validação máxima está no Espírito Santo, está na ação de Deus, naquilo que é reforçado em Deuteronômio, e está no pressuposto daquilo que é a nossa religião, entre aspas. Tim Keller diz: a mensagem básica do cristianismo se distingue na raiz dos pressupostos da religião tradicional. Os fundadores de todas as outras principais religiões eram, em essência, mestres não salvadores. Eles vieram para dizer: faça isso e você encontrará o divino. Mas Jesus veio essencialmente como salvador e não como mestre, embora também tenha ensinado. Ele disse: sou o divino que veio até vocês para fazer o que vocês não eram capazes de fazer sozinhos. Mas preste atenção. Esse tempo está acabando. E já não teremos mais opção de escolha. Porque Deus não mais será nosso advogado, será nosso juiz. Tudo depende de quanta atenção nós prestamos nisso. Tudo depende de quão a sério nós levamos isso. Tudo depende de quanto não negligenciamos isso. E negligenciar essa revelação tem um risco muito alto, porque o preço pago foi muito alto. Ah, sabe aquele cântico que a gente canta? Então, não é bem daquele jeito. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Então, claro que a gente sabe. O alto preço foi o sangue de Cristo. Mas um preço maior ainda, de uma frase que eu devo ter pulado aí no meio, foi o sofrimento de Deus por causa disso. É bom prestar atenção. Vamos orar? Deus, obrigado porque nós estamos aqui neste ambiente tão gostoso, nesta comunhão tão agradável. E embora isso seja bom para nós, nós somos conscientes de que há riscos, sim. Riscos de não prestarmos atenção a estas verdades maravilhosas. Riscos de levarmos uma vida caracterizada pela indiferença. Mas o Senhor tem nos avisado. E nós queremos, nesta manhã, voltar para casa cheios de convicção pelas grandes verdades para as quais nós estamos dispostos a morrer. Pela importância do grande sacrifício de Cristo. Pela vida prática que pode ser vivida a partir desta reflexão. Ajuda-nos a sermos obedientes, ajuda-nos a crer. Termino como comecei, fazendo o apelo daquele pai. Ajuda-me na minha incredulidade, para que eu não negocie as tuas verdades. E eu peço em nome de Jesus. Amém.